E aí, turma, tudo bem? Então vamos dar início ao nosso primeiro exercício do Black Belt. Vamos começar por uma ferramenta muito utilizada para quando a gente inicia um projeto, que é o fluxo de processo. A ideia do fluxo de processo é passar para a gente uma ideia macro, um modelo macro de como o nosso processo produtivo ele funciona. Então, por exemplo, a gente tem que identificar no nosso fluxo de processo quais são as entradas, quais são as etapas que compõem a minha unidade produtiva toda e, finalmente, quais são as saídas do meu processo. Depois que eu fizer isso, a gente tem uma ideia macro de qual que é o fluxo produtivo do meu negócio, o que o meu negócio produz e quais são as etapas que eu utilizo para fazer, então, essa produção. Terminando essa etapa, a gente vai para uma etapa muito importante, que é identificando os pontos de controle. Identificar os pontos de controle é voltar no fluxo de processo e analisar cada unidade produtiva, alguns aspectos de produção dela. Então, por exemplo, eu quero identificar no meu fluxo de processo quais são as minhas matérias-primas. O que entra no meu processo? Só que a análise agora vai ser por unidade produtiva, ou seja, o que entra no meu processo número 1? A minha unidade produtiva número 1. Quais são as matérias-primas que entram nela? Depois, quais são as matérias-primas que entram na segunda unidade produtiva? Na terceira e assim por diante. Um outro ponto que a gente tem que analisar são as perdas. Eu tenho perdas no meu processo, então eu vou analisar cada unidade produtiva e vou listar as perdas. O outro ponto é o retrabalho. Eu tenho retrabalho no meu processo e a análise precisa ser feita por unidade produtiva, por cada unidade produtiva. E, finalmente, eu vou analisar os subprodutos gerados. O meu processo, ele gera subprodutos? Normalmente, nem toda matéria-prima que entra, ela transforma um produto final. Em algum momento, ela transforma em uma outra coisa, que a gente chama de subproduto, e não é utilizado daí para frente. Identificar o subproduto é importante, porque, de uma certa forma, é uma quantidade de matéria-prima que não virou produto final. Então, esse item de controle, esse ponto de controle é importante. Então, a gente vai identificar também quais são esses pontos de controle sobre a ótica de subprodutos. E, finalmente, analisar o final do meu processo, o meu produto final, que eu posso ter dois: aquele que atende ao meu cliente e aquele que não atendeu as especificações do meu cliente. Fechando essa análise, identificando os pontos críticos, a gente está muito poderoso para começar uma análise. A gente entendeu a forma macro do meu processo, então a gente criou um modelo mental do processo e a gente identificou todos os pontos críticos, aqueles pontos de controle que aquele meu processo produtivo deveria ter. Para treinar isso, para a gente treinar esse exercício, nós vamos utilizar o sistema produtivo de hambúrguer, fazer o hambúrguer, que é o da McDonald's, o sistema produtivo da McDonald's. Vocês vão receber então um vídeo identificando as entradas primas do processo, cada unidade produtiva até a chegada no cliente. E vamos então fazer o fluxo de processo para esse sistema. Depois, a gente vai identificar os pontos de controle. Vocês vão analisar cada unidade de negócio do fluxo de processo que vocês fizeram e listar todos esses pontos que são importantes para iniciar uma análise de processo. E para fazer esse exercício, vocês então estão recebendo um vídeo, esse vídeo de produção de hambúrguer, e uma planilha em Excel, que tem duas abas. A primeira aba é o fluxo de processo e a segunda aba, os pontos de controle. O importante agora, esse exercício deve ser feito de forma coletiva, ou seja, vocês vão trabalhar e no final vocês vão consolidar todas essas informações em uma planilha só. Essa planilha é que vai ser entregue. E por que isso? O Black Belt, ele é uma pessoa que tem que ter uma característica analítica muito forte.
Mas tem uma outra característica que ele precisa ser trabalhado também, que é o de gerenciamento de projetos. O gerente de projetos, ele precisa interagir com outras pessoas, ele precisa identificar ideias, trabalhar conflitos, determinar qual a melhor ideia a ser seguida naquele momento. Ou seja, ele precisa de fato interagir com o integrante dos grupos. Então, para isso, a gente vai estar usando essa ferramenta que é a interação. Vocês vão utilizar o WhatsApp, que é a ferramenta de interação que a gente está fazendo. Eu faço parte do grupo de vocês, do WhatsApp, então qualquer dúvida nós vamos conversando e a gente vai então modelando a melhor forma de trabalho. Ok? Então, boa sorte, mando para vocês o material e vamos estar conversando aí. Tchau!